E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Beatriz Feitosa e assim como eu havia prometido no meu vídeo passado, eu vim falar do primeiro episódio da quinta temporada de MacGyver. Bom, esse vídeo vai ser um pouco curto, porque eu não tenho muito o que falar sobre o episódio. Eu amei, praticamente, dá pra ver um pouco pela minha cara, ou não, porque eu não sei se eu sou uma pessoa muito expressiva. Foi um episódio muito bom. No comecinho, eles colocaram que haviam se passado 10 meses desde a pandemia e agora tudo voltou ao normal. Só que, tipo assim, lá eles não especificam que pandemia. Tipo, dá a entender que é a mesma que a gente está passando, mas ficam meio que qual que foi essa pandemia. Mas o episódio foca bastante na relação entre o Mac e o Russ e a Riley e a Desi, porque eles tiveram aquela briga, né, no último episódio da quarta temporada. E voltando a esse rapidinho, a essa introdução dos 10 meses, você inicia o episódio já meio que esquecendo que ele seria o 14. No vídeo passado eu falei que os primeiros 7 episódios vão ser a continuação da quarta temporada. Então meio que eles mudou, colocaram o começo da quinta. E, gente, você literalmente esse aviso que eles colocaram no começo do episódio não foi um aviso, na verdade. Eles colocam naquela legendinha que fica embaixo. Mas você meio que esquece que, tipo, era mesmo, era pra ser o episódio 14. E eu lembro de ver a Tristan Mays no Instagram mostrando os bastidores desse episódio. Se eu não me engano, até um ator que participa é o namorado dela, ou é algum amigo dela, não sei. Mas foi um episódio muito bom. Eles trataram essa questão, como eu falei, do Mac e do Russ, e da Riley e da Desi, porque eles perderam um pouco a confiança um no outro. Eu achei até ok do Mac e do Russ, porque realmente eles tiveram uma briga feia. Mas da Desi e da Riley, eu fiquei tipo assim. Não era a Desi que tinha que conversar com o Mac ao invés da Riley. Porque, tipo assim, a Riley só seguiu o Mac porque ela confiava nele, né? Tirando a coisa de amor platônico que eles estão colocando, enfim, ela sempre confiou nele, então foi atrás dele de amiga mesmo. E achei meio estranho, tipo, pô, a Desi achando ruim a Riley ter ido atrás dela. No fundo, os escritores que eles eram, pô, tipo, meio que um ciúme disfarçado. Só que no episódio inteiro dá pra ver que não era. Realmente ela ficou chateada com isso. Mas, bom, no final tudo dá certo. Todos voltam a confiar um no outro, o que é bacana e tal. Foi de uma maneira bastante leve do que eu tava esperando. Porque eu pensei que ia ser uma coisa mais pesada, porque os últimos episódios foram assim. E não, foi bem tranquilo. Foi um tipo episódio de MacGyver. Acho que no meio da temporada. O episódio foi bacana porque teve a temática John Wick, né? Eles fizeram um hotel fictício que abriga assassinos e tal. E eles ganham novos rostos, identidades. Aí não pode brigar lá dentro. Igualzinho o filme do John Wick. Pra quem não sabe, é um filme maravilhoso de ação com Keanu Reeves, que eu sou apaixonada. E aí o Lucas Steele tinha comentado isso, que ia ser um episódio a lá John Wick. E eu falei, menino! E aí quando eu fui assistindo, que eu fui ligando os pontinhos, eles até colocaram meio que um gerente careca branco, que no John Wick é um careca negro. Colocaram uma diferença de um do outro, óbvio, mas foi muito bacana, foi interessante de ver. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma observação. Deixaram a Dez e a Riley bem mais unidas, mais tipo, best friends forever, mas enfim. Aí eu só tenho umas observações pro final. Mas, de geral, foi um episódio bom. Teve até pouca gambiarra do Mac, o que eu achei até ok, porque o foco ficou principalmente na Desi e na Riley, o que foi muito bacana a gente ver elas brigando, que eu acho top demais. E foi basicamente isso. Bom, agora as observações, né? Porque como eu falei, vai ser um vídeo bem rápido, então eu já falo rápido, então vamos lá. As últimas observações, né? Umas últimas observações. Bom, primeiro, o vilão do episódio foi meio que um matador do Brasil. O nome tá aí embaixo, é The Butcher of Brazil. E aí eu fiquei, tá, beleza. Aí no início do episódio eles apresentam quem ele é, como sempre. O nome dele era Gustavo Salazar. Eu falei, Gustavo, entendi, Salazar, usaram um nome bom.
E aí, eles, na verdade, estavam tentando proteger essa ex-ajudante dele, que tem um filho, e aí eles têm que salvar ela dentro desse hotel, porque ela tem, tipo, pistas para incriminar ele, esse Salazar. E o nome dela era Paula Matos. Beleza, eu falei, gente, usaram uns nomes diferentes, então já que colocaram o Brasil, porque normalmente eles põem aqueles mesmos sobrenomes, apesar de alguns a gente realmente usa bastante aqui. Tá, e aí quando vai apresentar finalmente a atriz lá no meio da trama, blá blá blá, a atriz com super carregado sotaque espanhol. Tipo, ela não é espanhola, ela nasceu de país de origem que fala espanhol. Se eu não me engano, ela nasceu em Cuba. E aí a atriz com forte sotaque espanhol. Eu falei assim, pelo amor de Deus. E aí, pra piorar a situação, quando o vilão finalmente aparece, o tal do Gustavo Salazar, olha a frase que ele fala. Buenas noches. Aí eu falei assim, ô Hollywood, ô escritores, no caso roteiristas, por quê? Tipo assim, gente, por coincidência, eu tinha lido uma lista no BuzzFeed de estereótipos de Hollywood com os países. Por exemplo, o México sempre eles colocarem tom sépia para falar do ambiente. Eu acho que eles nem colocaram nessa lista, mas também de colocar que é o Dia dos Mortos, o Dia de los Muertos. Sou péssimo em espanhol. E aí, do Brasil sempre ter carnaval e futebol, etc. Aí, quando eu vou assistir o episódio, me dá um estereótipo outro de Hollywood, que é falar que o Brasil fala espanhol. Writers, for God's sake, we do not speak Spanish. Nós não falamos espanhol, gente, a gente fala português, pelo amor de Deus. Eu fiquei tipo... Eu até comentei isso no trailer do segundo episódio. Tipo, eu amei o episódio, mas por que, escritores, vocês tinham que falar? Falei que preguiça é essa de ir no Google. É o único país da América do Sul que fala português. Qual que é o problema? E o engraçado é que o ator é da Colômbia. Colômbia é um país grudado ao Brasil, sabe? E tipo assim, eu acho que até os próprios atores que fizeram os brasileiros devem falar assim, meu Deus, gente, vocês escolheram a gente, o país não fala nem espanhol. Eu tenho certeza que eles sabem. Porque se eu não me engano, eles nasceram nos países e depois foram para os Estados Unidos. Mas mesmo assim, gente, pelo amor de Deus, eu fiquei muito pé da vida com isso. Mas isso é culpa dos roteiristas, né? Porque eu acho sacanagem desse trem de colocar sotaque espanhol ou falar que a gente fala espanhol. E eu vi isso de muitos gringos também dos Estados Unidos que estudam português, que fala que o nosso sotaque não dá para identificar. Porque fala que o nosso modo de falar inglês é muito diferente, não se assemelha de jeito nenhum a quem fala espanhol. Então, pois é, né? Google tá aí para isso. Tá, uma outra observação. Falaram que a Riley saiu da casa do Mac. Beleza, essa conversa meio que acontece com a Desi e a Riley. Eu fiquei meio assim, a Desi ainda tá morando com o Mac? A Riley saiu, tipo, eu ainda achei meio estranho porque eles não explicou os trem direito, deve que vai explicar mais pra frente. Mas eu falei assim, gente, a Desi ainda tá com o Mac, então? Como assim? Fica a pergunta pros próximos episódios que a gente vai acompanhar então. E deixa eu ver se eu tenho alguma mais observação. Eu acho que não, só quero ver que eles explorem um pouco mais do Bowser, porque ele ainda tá lá junto com a Mary. Explorar a Mary, acho que explorou bastante na quarta temporada. Vamos ver, né, gente? Há muitas possibilidades. E é só, gente. Por isso, é só isso por hoje. Desculpem o bananamento, às vezes eu fico ansiosa. E principalmente sobre esse errinho dos escritores. Então, enfim, né? Vamos torcer para eles façam mais pesquisas na internet. Porque eles às vezes têm tanto trabalho com outros países que eu achei até estranho eles colocar uma coisa tão... Tipo, eles fizeram um episódio aqui no Brasil. Tinha só uma torre de energia, mas a placa estava pelo menos escrita em português. Ou eles escreveram em espanhol, achando que também, né, vou ter que reassistir esse episódio e comentar depois. Então é isso. Um beijo pra vocês e até semana que vem com o segundo episódio. É isso aí. Beijo.